Oiê, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a criar um cronograma. Vou dar exemplos, vou dar dicas e vou mostrar criando o meu. Além disso, como o meu é focado para o vestibular, eu vou dar dicas focadas para o vestibular de como você começar do zero o seu cronograma. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer antes de criar um cronograma é definir um objetivo. Por que você está criando um cronograma? É simplesmente para uma rotina diária? Você está criando um cronograma para estudos? Você tem que definir primeiramente isso, qual o objetivo. Depois de descobrir qual é o seu objetivo, você tem que descobrir qual é o seu foco. Então, se você descobriu que quer criar um cronograma para estudos, para que é ele? Você vai estudar para o ensino médio, para descobrir uma nova língua, para um vestibular, enfim, qual o seu foco? Isso é muito importante, gente, porque você vai ter uma direção, você vai saber o que você tem que colocar no seu cronograma. Essas duas dicas são essenciais. A terceira coisa é a pesquisa. Você já definiu que quer criar um cronograma para estudos e já sabe que seu estudo vai ser para o ensino médio, você vai pesquisar. Então, você vai ver quantas matérias você tem, se tem algum horário da semana que você tem um compromisso fixo, independente de se ele tem relação ou não com o seu cronograma. Então, por exemplo, toda semana você tem que ir catar capim, ou toda semana você vai para uma feira. Que dia que é? Marca tudo isso num caderno. Ah, você tem 12 matérias, marca no caderno. Ah, toda terça-feira você tem reunião da sua escola e toda quinta você tem aula de biologia online. Anota tudo isso, você vai fazer essa pesquisa e anotar tudo para você depois colocar no seu cronograma. Além disso, uma coisa muito importante é você anotar quais dias da semana que você está menos focada, que é mais fácil de você procrastinar, e também as horas que você tem uma indisposição maior. Então, por exemplo, sexta-feira e fim de semana, eu sou terrível, eu procrastino demais, não dá para me estudar, principalmente depois das 6 horas da tarde, todo dia. Dá umas 6 horas da tarde, eu não consigo estudar. Anota isso. Sexta, sábado e domingo, você não consegue estudar direito. E depois das 6 horas da tarde, você procrastina demais. Você sente mais preguiça. Anota isso, porque você vai saber que nessas horas e nesses dias, você não vai botar muita coisa para estudar. Porque afinal, você já sabe que está mais indisposta. Então, você já sabe que nesses dias, você não vai ter uma produtividade muito alta. Então, para que botar um monte de coisa nesses dias e nesses horários? É isso, gente. Faz essa pesquisa bem completinha com várias coisas. Aqui foi só alguns exemplos para você ter uma ideia do que pesquisar e do que anotar. Mas agora eu vou mostrar para vocês fazendo o meu cronograma. E o meu cronograma vai ser voltado para o vestibular. Eu terminei o terceiro ano agora em fevereiro e eu vou começar a estudar para o vestibular. Eu vou criar um cronograma direitinho para mim saber o que eu vou estudar e tudo mais e vou mostrar para vocês. E eu vou dar mais dicas durante o vídeo sobre o vestibular, voltado para um cronograma para o vestibular, porque ele é diferente de um ensino médio, por exemplo. Então, se você quer estudar para o vestibular, se você quer criar um cronograma para o vestibular, enfim, continua vendo o vídeo. Agora, bora fazer o cronograma. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a tabela que eu já tinha feito com os conteúdos que mais caem no Enem. E alguns eu já tinha marcado, porque eu já tinha estudado, revisado e tudo mais, né? Mas eu fui olhar lá. Depois eu peguei uma folha e comecei a anotar por cima como que seria a minha rotina. Então, por exemplo, das 7h40 às 8h30, eu vou acordar e tomar café. Daí, das 8h30 às 9h30, arrumar a casa. Enfim, eu fui arrumando, colocando assim bem por cima mesmo, sabe? Os horários e as coisas que eu queria fazer. Sem destrinchar e nem detalhar nada, jogando por cima mesmo. E se você tá fazendo um cronograma para estudar vestibular, eu recomendo que você faça o que eu fiz, né? De pegar uma folha e anotar todos os conteúdos que mais caem. E também de fazer isso daí numa folha, tipo, pegar e anotar por cima a sua rotina, sabe? Aí você pode ter um controle mais ou menos de quantas horas você estuda por dia, que nem eu fui anotando aí. Depois, nessa mesma folha, eu anotei, as matérias que eu quero estudar no mesmo dia.
porque eu não quero ficar deixando as coisas que eu acho mais complicadas pro final da semana e nem colocando coisas que são mais complicadas juntas. Então, por exemplo, eu coloquei: em um dia eu vou estudar português e matemática, no outro história e física, no outro geografia e química, tentando colocar sempre o que eu acho que é mais fácil com o que eu acho que é mais difícil, para não ficar muito puxado na hora de estudar. Agora eu tô colocando coisas que são essenciais ter na minha rotina, para mim não esquecer de passar pro cronograma. Por exemplo, leitura, spadei, revisar conteúdos, gravar vídeos pro YouTube, cuidar do Instagram, desenhar e etc. Coisas que são obrigatórias terem na minha rotina e que eu não posso esquecer de botar. Depois eu fui anotando os dias da semana e colocando onde que eu tenho mais produtividade e onde que eu tenho menos. Como, por exemplo, na quinta-feira é o dia que passa muitos desenhos na Disney que eu amo. Então é o dia que, além de eu estar mais cansada porque a semana tá acabando, também eu vou querer ficar assistindo, sabe? Vai ser um dia mais de descanso. Aí eu peguei o papel e fui passando tudo isso, pra folha, tentando organizar certinho os horários e as coisas que eu ia fazer. E mudando também, porque a minha rotina não vai ser igual todos os dias. Eu comecei passando com lápis e depois passando a caneta. Uma dica que eu dou pra vocês é uma coisa que eu vou fazer já. É escolher uma cor para cada coisa. Então, por exemplo, eu já faço color code com as matérias, então eu já tenho as cores para cada matéria. E assim que eu vejo a cor, eu já sei exatamente o que eu vou fazer naquela hora, qual matéria eu vou estudar. Mas, além disso, algumas coisas que são muito importantes, como, por exemplo, estudar inglês, eu coloquei uma cor específica aí no meu cronograma, porque eu vou olhar e eu já sei que aquilo são coisas mais importantes. E coisas que são mais normais, como descanso ou arrumar a casa, eu deixei normal, só escrito com caneta preta. E esse daí sou eu fazendo o título, mas eu não gostei desse título. Eu detestei, na verdade, eu queria fazer por cima, mas como era só um cronograma pra mim ficar olhando pra estudar, eu não me importei, mas eu não gostei. Eu achei que ficou muito feio esse lettering, mas tudo bem. E não esqueçam de medir direitinho, a tabela de vocês, pra também não, na hora de passar limpo, ver que faltou espaço, enfim. E é bom você reservar um espaço para horário no canto, porque mesmo que você não vai cumprir aquele horário direitinho, você já tem uma noção de em quanto tempo você tem que fazer cada coisa, sabe? E lembra que eu falei pra vocês que naquela folha eu coloquei minha rotina por cima e aí eu tô detalhando. Então, lá eu tava, por exemplo, de tal hora a tal hora estudar. Aí eu vou colocar qual matéria eu vou estudar. E eu também coloquei pra estudar 2 matérias por dia. Menos na sexta-feira, que eu coloquei coisas que são mais fáceis pra mim, aí eu coloquei 3. Mas é isso, essa daí sou eu pintando e agora vocês vão ver eu fazendo, o meu cronograma. Por último, aí onde eu tô escrevendo roupa é o horário que eu tô lavando roupa na sexta. E geralmente eu fico a manhã inteira lavando roupa. Então eu coloquei essa chavinha do lado e coloquei coisas mais básicas que eu posso tentar fazer nesse horário enquanto eu lavo a roupa. Então, por exemplo, eu posso tentar estudar inglês, fazer um lettering, um desenho e etc. São coisas mais básicas que eu não preciso estar assim 100% ali e tudo mais, que eu posso parar um pouquinho para ir ver se a máquina já parou de bater e etc. E é isso, gente. Essas foram as dicas, mas agora vocês vão continuar, me vendo terminar e ver o resultado do meu cronograma de estudos.
Bom, gente, o vídeo já tá acabando. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E vai lá também seguir o meu Instagram de estudos, que eu vou postar resumos e muitas outras coisinhas por lá. E é isso, gente. Já já eu mostro o resultado pra vocês.